Oi, gente, voltamos ao segmento Pergunte ao Professor André. Essa é uma sessão semanal e vocês já podem colocar as perguntas para a semana que vem. Já coloquei na aba Comunidade, então clique ali na aba Comunidade que vocês podem fazer. Essa semana nós temos excelentes perguntas com alto grau de complexidade, né, falando de neoliberalismo e de outras questões, e eu vou tentar aqui responder essa participação aqui com vocês. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, no comentário fixado, não é? Vamos direto para as perguntas. O Lucas pergunta por que o modelo neoliberal deu certo em países como Nova Zelândia e Austrália. Nessa curta pergunta do Lucas, existem logo de cara dois problemas, né? Duas questões, na verdade. Primeira premissa que o modelo neoliberal foi aplicado na Nova Zelândia e na Austrália e depois que deu certo. Então são duas premissas diferentes, né? Uma é, será que o modelo neoliberal foi aplicado na Nova Zelândia e Austrália? Por falar nisso, os liberais não gostam de serem chamados de neoliberais. Enfim, é uma neurose deles com termos, purismo, mas enfim. E a segunda premissa é que deu certo. E logo de cara eu tenho resistência com a primeira premissa. Por quê? Porque a Nova Zelândia e a Austrália são países que têm um estado de bem-estar social relativamente amplo. Por exemplo, eles têm um sistema de saúde misto com participação significativa do Estado, garantia de direito à saúde. Na Nova Zelândia, de uma forma muito semelhante. Na educação também existe uma participação forte do Estado. Também existe uma tributação progressiva, típica de países de estado de bem-estar social. O que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia nos últimos anos foram algumas reformas de cunho liberal. Ora, mas o Brasil teve algumas reformas de cunho liberal. E o Brasil tem uma tributação mais regressiva do que esses países. E também tem uma presença do setor privado na educação e na saúde. Comparativamente, você poderia dizer até que, por eles terem uma progressividade maior e uma participação maior do Estado, eles são menos neoliberais do que o Brasil, não é? Inclusive na tributação, porque a tributação brasileira é profundamente regressiva, não é? E a tributação desses países é profundamente progressiva. Então, vira um problema dizer que esses países aplicaram o modelo neoliberal. No mundo desenvolvido, o país que mais se aproxima desse modelo neoliberal é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma educação superior quase que inteiramente privada, e mesmo as universidades públicas cobram mensalidades altas. Então tem uma educação com muita participação do setor privado e tem um sistema de saúde com muita participação do setor privado. Mas mesmo os Estados Unidos têm um sistema tributário mais progressivo do que o sistema brasileiro, né? Mesmo os Estados Unidos. E do ponto de vista liberal na América Latina, o que seria mais perto seria o Chile. E o Chile, o que é que a gente pode dizer do Chile? O Chile tem o crescimento da pobreza dos idosos, população nas ruas protestando contra as medidas liberais. No caso dos Estados Unidos têm o pior sistema de saúde entre os desenvolvidos. E é um sistema de saúde predominantemente privado, predominantemente controlado pelo setor privado. Já a Austrália e a Nova Zelândia têm uma fortíssima participação do setor público, com um sistema, inclusive, chamado de Medicare, no caso da Austrália, que é o mesmo nome que se utiliza nos Estados Unidos para um programa feito para os idosos. Medicaid, nos Estados Unidos, é o programa para os mais pobres. Então, dizer que a Austrália e a Nova Zelândia implementaram um modelo neoliberal é uma coisa com a qual eu não concordo. Eu simplesmente acho que eles implementaram algumas medidas liberais e não todo o modelo neoliberal. Para implementar o modelo neoliberal, para mim eles teriam que ter privatizado a educação, para mim eles teriam que ter privatizado a saúde, para mim eles teriam que ter privatizado a previdência social. E eles não fizeram nada disso. Então, não é um modelo neoliberal, segundo o conceito que eu estou assumindo de modelo neoliberal, que envolve a privatização de todos esses serviços, entendidos como serviços e não como direitos sociais. No entanto, esses países entendem esses serviços como direitos sociais. Então, eu não concordo que eles implementaram um modelo neoliberal. E a ideia de deu certo, tendo em vista que eles não implementaram o modelo neoliberal, o que deu certo lá foi um modelo híbrido, não o modelo neoliberal. O Morten pergunta, em uma pergunta interessante, ele diz:
Em vídeos recentes, devido à polêmica com o caso Porta dos Fundos, você tem falado muito de liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma, e é um princípio fundamental meu. Quem for assistir os meus primeiros vídeos nesse canal, falando diferença entre libertário de esquerda e libertário de direita, vão ver que eu já me identificava como um libertário de esquerda logo no iniciozinho do canal. Basta ir lá e olhar. E uma das características do libertário de esquerda é uma defesa da liberdade pública e da liberdade em termos de privacidade, liberdade de expressão, muito radical. E eu sou. Então, enfim, só se surpreendeu quem não me conhece, né? Em um desses vídeos, não me lembro exatamente qual, você disse, entendi corretamente, que os limites da liberdade de expressão são ultrapassados quando determinada manifestação acaba pregando ou gerando violência contra determinados grupos. Esse é um dos limites mais claros da liberdade de expressão, ou seja, mesmo aqueles que defendem radicalmente a liberdade de expressão entendem que você não pode fazer um vídeo ou um livro defendendo, por exemplo, um sistemático ataque violento a um determinado grupo específico. Não é? Então, se você fizer um vídeo não apenas demonstrando problemas com judeus, mas defendendo violência contra eles, isso daí é passível de ser proibido, deve ser proibido, nesse caso absolutamente extremo. Né? Aí ele pergunta, qual a sua opinião em relação a humoristas que fazem piadas com cor de pele, etnia, sexualidade e sexo? Piadas que frequentemente reforçam estereótipos ditos preconceituosos com os grupos em questão. Bem, se eles não estiverem defendendo violência com esses grupos, eu defendo que o máximo que nós podemos fazer e devemos fazer contra eles é boicote, nós devemos criticar o que eles estão fazendo, nós devemos não ir para os shows deles, nós devemos... Gente que faz piada desse tipo claramente preconceituosa, nós devemos ter uma postura crítica com eles. Mas se um comediante fizesse essas piadas e não estivesse defendendo violência, eu não abriria um processo contra ele para censurar ele ou para que ele sofresse algum tipo de punição. Para mim, a punição que ele deve sofrer é a punição de a sociedade recusar e rejeitar o que eles estão fazendo. A gente deve mostrar porque o que ele está fazendo, o que ela está fazendo é errado, mas não a censura. Você vê que eu sou bem radical. E eu posso te dar 2 exemplos concretos do que eu estou falando. Todo mundo percebe que eu tenho um pouco de sobrepeso, estou inclusive de volta na academia fazendo exercício para perder peso. E o George Carlin, um dos comediantes que eu mais gosto, teve uma sequência dele que fez um monte de piadas sobre gordos, sobre pessoas com sobrepeso. E eu poderia ficar muito chateado, chamar aquilo dali de gordofobia e querer que ele fosse censurado. Mas eu não penso assim. Eu sou até mais generoso do que isso, porque embora aquelas piadas dele sejam complicadas e questionáveis e criticáveis, eu ainda assim sou generoso o suficiente para considerar que George Carlin tem muito humor, de excelente qualidade e de muito valor social e de crítica social. Mas mesmo que não tivesse, eu ainda assim não defenderia a censura a ele por causa daquelas piadas. E aí nós estamos falando de uma questão que me atinge do ponto de vista pessoal. Então isso é para mostrar o meu radicalismo, e radicalismo no sentido positivo, de ir à raiz da questão. Uma vez que ele não está advogando violência contra pessoas com sobrepeso, eu não acho que o que ele diz deve ser censurado. Deve ser criticado, deve ser apontado como um erro, pode ser satirizado, ele próprio e o que ele disse, mas não censurado, percebe? Não usar o poder do Estado para esse fim, não é? E nos outros casos que você citou, a minha posição é exatamente a mesma. E eu cito um outro exemplo. Tem um filme no Netflix, eu não me lembro agora o nome, mas que é muito preconceituoso com relação a professores. Eu sou professor. E, novamente, por me sentir atacado, o impulso, o sentimento, a vontade seria talvez querer censurar. Mas eu me baseio, nesse caso, na razão. E a razão é o seguinte. Eu não acho que aquele filme do Netflix que critica os professores e que mostram um fundamentalismo cristão muito agressivo e desrespeitoso, não é? Tem até, eu acho que é o ator que fez Hércules, alguma coisa assim. Talvez vocês saibam qual é o filme que eu estou falando. E esse filme, ele não é recente, não, é bem antigo. E, como eu estava falando, preconceituoso e tudo mais. E mesmo esse filme eu não defendo que seja censurado. Um filme, para mim, que é claramente preconceituoso com professores, com descrentes
exibe sinais e reforça preconceitos de forma bastante intensa. Ou seja, e sem humor nem nada, não tem nem a desculpa da sátira e do humor. É um drama que reforça preconceitos. E mesmo esse filme eu não defenderia a censura. Então, Morten, eu sou muito firme em relação a essa questão. E para mim o limite da liberdade de expressão envolve a defesa da violência física e sistemática contra minorias. Tem que ser uma coisa muito exagerada para chegar nesse patamar. Caso não chegue, a melhor resposta para o discurso ruim, como o desse filme no Netflix que eu citei, é o discurso bom. É o discurso... Ou seja, se você não gosta de um discurso ruim, a melhor resposta é um discurso de qualidade, um discurso pelo amor, é o discurso pela tolerância, pelo respeito à diferença. Esse é o discurso bom. Não é o discurso do tipo, eu não vou permitir que você fale, eu vou te silenciar, eu vou impedir que você fale. Não. A resposta ao discurso intolerante, preconceituoso, é o discurso de melhor qualidade, não é? E não a censura. Espero que tenha compreendido. A Cássia Mendonça pergunta, ela começa me elogiando, agradeço os elogios, Cássia, muito obrigado. Ela diz, professor, adoro o seu canal, procuro sempre divulgar, gostaria muito de vê-lo palestrando sobre política, ética e filosofia aqui na minha cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ah, eu já fui para Petrópolis. Petrópolis foi o casamento do meu melhor amigo, eu fui padrinho, peguei a caixa de uísque, não bebo bebida alcoólica, mas peguei a caixa de uísque, enfim. E aí ela diz, tá cheio de bolsominion aqui, lamento para você. Fico muito triste com a burrice e a ostentação. Gente que parecia ser tão culta, tão inteligente, se mostra um bolsonarista de primeira. Chocada. Você acha que corremos o risco do Brasil chegar no mesmo nível do fanatismo religioso do Irã? Vamos por partes. Bem, ela não me perguntou sobre a questão das pessoas mais serem cultas, inteligentes e bolsonaristas. Bem, o bolsonarismo, como ele tem um elemento emocional, aliás, isso é interessante porque entra na minha discussão sobre emocionalidade na reação a filmes que eu estava falando antes, né? E eu reconheço a minha emoção, mas não deixo ela me dominar. Mas isso é um esforço, não é fácil fazer isso. Não pensem que eu nasci assim, com essa capacidade. Eu tive que me esforçar e desenvolver. Isso foi uma coisa que deu trabalho fazer. Essas pessoas estão simplesmente não se esforçando, estão cedendo aos impulsos emocionais delas. E, em parte, de motivação religiosa, embora a questão religiosa não seja o único motivador. E aí, só para você entender melhor os seus vizinhos aí, e não ter ódio deles, não ter raiva deles. Talvez ser mais compreensiva com eles, e claro, divergir, claro que criticar, claro que se posicionar, sem sombra de dúvidas, mas não pensar que eles são essencialmente burros, né? Às vezes, ou porque você diz que eles são tão inteligentes e você acha isso contraditório com ser bolsonarista, né? Na verdade, a ideologia política ela tem Schumpeter tem uma fala muito boa, né? Ele diz, se você quer que um advogado famoso seja rigoroso, pergunte a ele sobre direito. Se você quer que um físico famoso seja rigoroso, pergunte a ele sobre física. Mas não pergunte ao físico de política, nem ao advogado de filosofia. E Schumpeter, Joseph Schumpeter, diz isso porque ele parte do pressuposto de que apenas o processo de para você ficar famoso na sua área, você tem que enfrentar os sistemas e a exigência e o rigor da sua área para você chegar a ser famoso. E aí você acaba se adequando a um sistema de referenciado altamente rigoroso. Mas você não precisa enfrentar esse mesmo sistema referenciado rigoroso para falar sobre aquilo que não é da sua área. Então, por isso que pessoas que podem ser inteligentes para algumas coisas, podem ser cultas para algumas coisas, podem ser também muito ignorantes e muito desconhecedoras para outras coisas. Porque para você aplicar o rigor de uma área para uma outra área, é uma coisa que só um número bem pequeno de pessoas que absorveram a ideia de determinados princípios que podem ser científicos ou de rigor acadêmico e tudo mais, e absorver esses princípios como uma visão de mundo, e não apenas por razões profissionais. Então eu entendo que você fique chocada, mas talvez, Cássia, se você compreender isso, talvez te choque menos, e talvez você seja capaz de lidar melhor
com essa realidade, né? E a sua pergunta final, você acha que corremos o risco de chegar ao mesmo nível do fanatismo religioso do Irã? Olha, lamentavelmente nós estamos indo nessa direção, mas eu diria que nós estamos ainda muito distantes e ainda existem no Brasil instituições e segmentos suficientemente fortes para imaginar que nós podemos reagir. Agora, eu sou bem sincero com você, se a gente começar a se aproximar muito disso, eu sou uma das pessoas que vou estar fazendo esse programa de fora do Brasil, se isso acontecer, né? Eu não fico no Brasil se nos próximos 10 anos, por exemplo, esse seja o caminho que a gente siga, né? Porque vai ser muito perigoso para mim. Eu quero ficar no Brasil e por isso eu quero crer que é possível que nos próximos 10 anos a gente reverta esse caminho, né? Assim eu torço. Nós ainda não chegamos nesse nível e nós não estamos tão perto assim desse nível, mas estamos caminhando nessa direção. E é muito assustador isso, né? O João Posini faz 2 perguntas, então eu vou ser bonzinho com ele e vou ler todas as 2. Primeiro ele diz, é possível não ser parte do sistema? Há perspectivas para além do capitalismo, da propriedade privada e do self? Ele fez 2 perguntas bem diferentes. É possível não ser parte do sistema? A minha resposta seria, bem resumidamente, não. Se você está vivendo num país capitalista, você está vivendo num sistema capitalista, então você é meio que obrigado, para sobreviver, participar do sistema. Mas aí tem a ver com sua segunda pergunta. Há perspectivas para além do capitalismo, da propriedade privada e do self? Sim, existem perspectivas e mesmo você estando vivendo no sistema e fazendo parte do sistema, você pode ter uma reação contra-sistêmica. Você pode ter uma atividade, uma postura contra o sistema. E eu diria para você que a defesa da democratização dos espaços de trabalho, a defesa do fortalecimento da classe trabalhadora, a defesa de colocar a classe trabalhadora participando das decisões das grandes empresas, o que aconteceu na Alemanha, a ideia da expansão do setor cooperado, a ideia de uma democracia mais substantiva em que a população tenha mais poder sobre o sistema político, são todas ideias que caminham na direção de transformar a democracia política e social para uma democracia que inclua a dimensão econômica e que seja muito mais substantiva na política e que seja capaz de produzir o que eu chamo de aceleração da cidadania. Ou seja, pessoas vão aprender mais sobre seus direitos e seus deveres se tiverem progressivamente mais responsabilidades sobre o Estado e sobre seu local de trabalho. Então, essa é uma visão que eu chamo de libertária de esquerda, que tem um horizonte, que visa uma sociedade pós-capitalista. Então, é possível sim. E há perspectivas nesse sentido, e não fui eu que inventei, eu estou aqui citando gente como Richard Wolff, Noam Chomsky, Bakunin e muitos outros que, antes de mim, pensaram muitas dessas questões. E o próprio Karl Marx e Friedrich Engels e Antônio Gramsci já contribuíram nessa direção. Existe uma longa tradição nessa reflexão, não é? O João Posini então pergunta, como encontrar motivação para estudar quando a forma como as relações humanas se dão parece ser tão desanimadora? Por que entrar em um sistema que parece caminhar para o individualismo, a lógica do lucro e as outras coisas tristes? Bem, João, a resposta que eu tenho a essa questão é ligada à anterior. Você pode estudar para usar do seu estudo, usar do seu conhecimento como forma de transformação na sua militância política, na sua atuação profissional, não para doutrinar alunos, não, mas para entender que o conhecimento científico ele tem uma dimensão libertadora. Então, o conhecimento, enfim, pode ajudar a transformar a sociedade, não é? Então, você pode ter uma prática individual e uma prática associada a movimentos coletivos de transformação dessa realidade que você não gosta. E você vai ter mais poder e capacidade de transformar essa realidade se você estudar, se você se desenvolver, se você absorver conceitos científicos e aprender mais. Então, você vai poder atuar contra isso. Isso vai te dar felicidade, porque você vai estar fazendo a sua parte, e você vai também encontrar comunidade, porque você pode encontrar outras pessoas que participam disso, dessa sua luta, e com isso se fortalecer. Então, acho que são coisas importantes aí que eu disse, e espero que tenha te ajudado. O Erickson, telespectador 1, pergunta, irá fazer vídeo sobre a candidatura de Bruno Reis?
candidato a prefeito aqui de Salvador, né? Minha intenção de voto não é ele, mas não acho difícil dele se eleger como prefeito de Salvador. Nesses anos de mandato do ACM Neto, o DEM se fortalecendo muito, trazendo seus aliados. Eu estou pensando em fazer vídeo sobre as candidaturas municipais mais para frente. Não ia fazer exatamente agora. E tenho que também pesquisar sobre essas pessoas, pesquisar sobre o programa, todas essas coisas, né? Não se pode fazer vídeos levianos. Eu também tenho uma percepção semelhante à sua de que o DEM se fortaleceu em Salvador, mas eu acho que o resultado em Salvador é imprevisível. Ele tem uma chance de se eleger, mas a gente não dá para saber se isso de fato vai acontecer nesse momento. O que eu posso lhe dizer é que eu vou estar apoiando com certeza alguma candidatura do campo progressista, do campo de esquerda, porque eu vejo que o micro atinge o macro e a gente precisa começar uma construção de uma alternativa em termos de programa e de agenda mínima nas grandes cidades, nas capitais, como é o caso de Salvador, né? Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre esses temas. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like e compartilhe, quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração.